as boas vibrações, né, que o ambiente proporciona, as crianças, enfim. Vai ser uma bela tarde para todo mundo. Continuamos ainda com a campanha. Ganil, ainda está faltando padrinhos para as crianças da Sacolinha? Meia dúzia de 3 ou 4. Meia dúzia, 3 ou 4. Então, quem quiser apadrinhar, será bem-vindo, né? A gente precisa fechar o quadro de doadores para a nossa campanha da Sacolinha de Natal. Eu acho que é isso. Então vamos nos preparar. Os Espíritos nos instruem, né? No capítulo 28, que é coletânea da prece, né? Do Evangelho, eles falam sobre como orar. A forma não é nada, eles falam, mas o pensamento é tudo. Então vamos pensar em Deus agora, elevar o nosso pensamento, a suavizar o nosso pensamento, nossos corações. E agradecer todas as bênçãos que Deus nos concede todos os dias, que é o presente que Ele nos concede. O presente de termos um lar, uma família, um trabalho, a oportunidade de caminhar, né? Buscando a nossa evolução, fazendo o nosso melhor todos os dias. Então esse é o presente que Deus nos concede e espera que a gente possa fazer o melhor. Então vamos levar nosso pensamento mais uma vez e agradecer o Pai Criador de amor e misericórdia, de amor infinito, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa bendita, reunidos nessa vibração que nos envolve, que esse clima espiritual, que os amigos espirituais preparam, que a gente possa, cada um de nós, com a nossa necessidade, com a nossa rogativa, vamos rogar a Deus a sua bênção, a sua graça, o amparo e a proteção dos amigos espirituais que aqui estão. Então, para iniciar a nossa tarefa da noite, vamos também apresentar o nosso irmão Picerato, que é conhecido, na certeza que o tema hoje possa tocar na nossa mente, no nosso coração e fazermos uma reflexão, né, do tema que ele vai desenvolver. Com certeza vai ser um tema que vai ser muito propício para a nossa evolução, para o nosso pensar na nossa jornada evolutiva. Então, uma boa vibração do nosso irmão, que ele possa fazer uma ótima palestra essa noite. A prece do Pai Nosso. Vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja, com a graça de Deus, e assim será. Então, vamos ficar com o nosso irmão Picerato. Boa palestra, irmão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha, o senhor Antônio falou que a palestra vai ajudar vocês no crescimento, né, espiritual de vocês. Como é que o senhor adivinhou, senhor Antônio? Não adivinhou nada, né? Mas foi um negócio que deu certo. Agora, olha só. Vocês não ligam não de eu ficar andando para lá e para cá. Hoje eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso ir lá para o fundo, porque tem uma câmera ali no celular, então eu tenho que ficar só aqui na frente. Então, né? O tema hoje, na verdade, é a junção de dois temas muito importantes para a nossa evolução. O primeiro deles é o livre-arbítrio e o segundo, a reforma íntima. Né, Delaí? Eu que eu digo. Já tremeu na base aí? Já. Olha só. E aí, o que esses dois temas têm em comum? Alguém sabe falar para mim? Ó, eu vou dar um spoiler. A gente chama de livre-arbítrio a nossa
liberdade de escolha, de nós escolhermos o nosso caminho, de nós fazermos o que nós queremos fazer. Tá? E a reforma íntima? O que é a reforma íntima? A reforma íntima é fazer só aquilo que é bom, que é certo. A reforma íntima é a gente fazer o que é certo para o nosso crescimento. Aí, Antônio, né? Mas, olha só que interessante. A reforma íntima também é uma escolha nossa. Ninguém vai obrigar a gente a fazer reforma íntima. Ainda bem, porque se tivesse obrigado, nossa, ia ser complicado, tá? Então, olha só, o livre-arbítrio diz que nós podemos fazer o que a gente quer. E a reforma íntima fala que nós podemos e devemos fazer o que é importante para a nossa evolução espiritual, né? Em todos os aspectos. Tá? Quando a gente fala de evolução, nós estamos falando de todos os aspectos da nossa existência, tanto a existência corporal, quanto a existência do nosso espírito também. Tá? E aí, puxa, então, veja, o livre-arbítrio é tranquilo, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Agora, será que tem limitação nessa história de livre-arbítrio? Eu posso realmente fazer o que eu quero? O que vocês acham? Olha, Quem falou não pode? não, eu disse, olha, tem até um ditado que diz, né, que podemos tudo, mas nem tudo nos convém, alguma coisa nesse... Olha, eu já ouvi essa frase, realmente, hein? Mas em tudo me convém. Paulo, né? É de Paulo? Olha, que interessante, né? Por que dessa frase? Porque, olha só, eu posso realmente escolher o que eu quiser, mas existe uma outra máxima na doutrina espírita, e não é só na doutrina espírita, eu diria nos ensinamentos de Jesus, tá? Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, Este ditado popular em princípio espiritual. tá querendo participar também, né? Ai, ai. Então, o que quer dizer isso, né? Ó, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso, gente, nos remete a uma coisa muito importante, que é a lei da ação e reação. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou receber em troca, né? Assim, de acordo com o que eu faço. Então, se eu fizer o bem, eu recebo o bem de volta. Agora, se eu fizer o mal, se eu der uma pisada na bola, eu vou ter que responder por aquilo, tá? E aí, quando a gente fala de dar uma pisada na bola, quem nunca, né? Quem nunca deu uma pisada na bola? Todo mundo. Agora, a gente tem diversos tipos de pisada na bola. Ou será que tem diversas bolas para a gente pisar? Né? Na verdade, a gente pode pisar na bola quando a gente faz alguma coisa que prejudica outras pessoas. Puxa, aí, né? Estou comprando briga com os outros. Mas a gente pode também pisar na bola fazendo alguma coisa que não é bom para nós mesmos. Eu posso nem estar fazendo mal para ninguém, mas e se eu estou fazendo mal para mim? Pô, quem que tem a ver com isso? Só estou, por exemplo, não vou dar esse exemplo, não quero, né? Mas qualquer coisa que a gente faça que faz mal para a gente. Por exemplo, comer demais, comer o que não deve. Né? Uma feijoadinha e tal, um churrasquinho, né? Aquela picanha bem gordurosa, né? Quem não gosta disso? Fala a verdade. Você não gosta? Você é mosca branca, então, né? Só ela que não gosta. Então, ó, tá vendo só? Ela já ganhou um pontinho na nossa escala evolutiva. Não, olha só que beleza. Não come carne. Não gosta de picanha.
esse. Então, qual é o problema da gente fazer mal para a gente mesmo? Tem as consequências, né? Tá, tem as consequências para nós, mas ó, eu não me importo muito com as consequências não. Ó, prefiro comer minha carninha, se o colesterol subir, né, não tô nem aí e tal. É assim mesmo? Não, a gente apenas atrasa a nossa evolução, só isso. Por quê? Como é que comer uma picanha vai atrasar a minha evolução? Não assim o caso específico da picanha, mas qualquer mal que a gente faça, a gente está atrasando a nossa evolução. A nossa mesma. A de ninguém, no caso, né? Olha, o livre-arbítrio diz que a gente é livre para comer picanha. Mas, né, ação e reação. Ó, eu como picanha, né, o meu colesterol vai subir, de repente eu posso morrer antes da hora. Vamos falar o português claro. Vou morrer antes da hora porque eu comi muita picanha lá, né, entupiu as veias lá dentro e tal, deu um piripaque, pô, fui. Né? E aí? Como é que isso atrasa a minha evolução, Delair? Eu não entendi. Cometeu um suicídio involuntário, mas cometeu. Olha só. A gente, quando nasce, na verdade não é nem quando, antes até da gente nascer, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente faz uma programação da nossa vida aqui na Terra. A gente programa tudo direitinho ali, o que vai fazer, aquilo que vai passar, as provas que a gente vai enfrentar e tal. E a nossa vida, né, encarnada, ela tem um prazo de validade. Olha, eu vou fazer um plano para viver, sei lá, 89 anos. Bacana. Pô, mas aí eu comecei a comer muita picanha, né? Com 70 anos eu tive um infarto e, pô, apaguei. E aí, fui lá para cima e alguém falou, pô, mas espera aí, ó, você tinha um corpo, né, prontinho para você viver 89 anos. Nesses 89 anos você ia passar por essa prova, essa, mais essa. Como você encurtou, né, você comeu muita picanha, encurtou a sua jornada, ó, faltou você fazer essa prova, essa e aquela outra. Ou seja, esse livre-arbítrio, né, que prejudicou somente a nós mesmos, ele vai, como a Delair muito bem disse, prejudicar a nossa evolução. Por quê? Porque a gente, quando faz mal para nós mesmos, isso afeta a nossa saúde de alguma forma, e isso faz com que a gente não consiga chegar lá no final daquele plano que a gente traçou lá no plano espiritual. E isso pode fazer com que a gente deixe de concluir algumas provas que a gente tinha se comprometido a fazer. O problema é esse, gente. A gente se compromete. A gente, quando está lá em cima, está para vir, a gente assina um contrato, ó, eu vou fazer isso, para aqui, né? Só que, quando a gente vem para cá, a gente passa por um negócio que é o esquecimento. A gente esquece tudo para trás, né? E aí, como eu esqueci, né? Aí eu estou à mercê do meu livre-arbítrio, ou seja, eu estou livre para fazer todas as minhas escolhas. E aí é onde o bicho pega, porque a gente acaba fazendo escolhas erradas. Deixa eu falar uma coisinha, às Sim. vezes não é tão inconsciente, às vezes eu acho que é consciente. Porque se você está comendo muita picanha, né? Você vai no médico, seu colesterol está alto, sua diabetes está alta. Então você sabe que está alto. Então você vai continuar comendo a picanha, mas sabendo que você não pode, tem que maneirar. Então isso não é inconsciente. É consciente, porque você está sabendo. Inconsciente é tudo aquilo que a gente não sabe. A gente faz sem saber. Mas quando a gente sabe do problema e a gente continua fazendo, então a gente tem consciência daquilo. E por que, se tem consciência, por que faz? Me fala. Não sei. Porque a gente é falha. É quando você fala em volta. Fraqueza! Olha só. E ó, é isso mesmo, tá? A gente, olha, vocês já ouviram falar daquele ditado, a carne é fraca. Pois é. Pois é. Não é só a carne que é fraca, não. A gente inteira é fraca. Com certeza. Certo? Ai, ai. Então, gente, a gente
mesmo sabendo, olha só, hein? Mesmo sabendo, a gente acaba fazendo coisa que não deve. Fala a verdade. Olha, gente, você sabe por que eu escolhi esse tema? Porque eu sou o que mais precisa ouvir essas palavras. Sério. Sabe? A gente faz coisa errada sabendo o que está fazendo. Né? Então, eu escolhi falar desse tema para ver se eu escuto um pouquinho disso também. Eu preciso muito. Tá? Então, olha só. O problema é este. É que a gente, quando se deixa levar somente pelo livre-arbítrio, a gente não mede as consequências. Aí, tudo bem. De novo, ó, tem a lei da ação e reação que nos cobra. Então, mesmo que eu não meça as consequências, alguém está medindo por mim. Né? Então, o que eu fizer, eu vou receber de volta. Então, se eu comer muita picanha, né, mesmo sabendo que isso pode afetar a minha saúde, olha, vai de fato afetar a minha saúde e eu vou receber o quê? Uma doença, alguma coisa aí, pronto. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Então, agora, o que me faz, o que vai me ajudar então, se eu tenho esse livre-arbítrio para fazer as minhas escolhas, mesmo sabendo que é errado, eu vou lá e faço. E olha, de novo, quem nunca? Reforma íntima. Aí entra a tal reforma íntima, que diz para mim que por que nós estamos aqui, gente? Vamos falar agora. Para que nós estamos aqui? Na Terra, encarnados, vivendo aqui toda uma vida, e não é uma só, são várias. Mas por que disso? Qual é a finalidade de nós vivermos, né? Vamos lá para cima, voltamos para cá, vivemos de novo, vamos lá para cima de novo e assim sucessivamente, cumprindo o ciclo reencarnatório. Por que disso? Qual é a finalidade disso? Nos tornarmos um espírito puro. Como é que é? Nos tornarmos um espírito puro. Na verdade, é a gente evoluir em direção a nos tornar um espírito puro, certo, senhor? Porque, olha, a gente começa, como diz lá no livro dos Espíritos, né? Simples e ignorantes. E aí a gente vai, ó, aprendendo, né? E crescendo, aprendendo, crescendo. De vez em quando a gente dá uma derrapada, né? Estaciona. Aí, né? Depois de um tempo a gente começa a crescer de novo e assim vai. Então, a finalidade, gente, de nós estarmos aqui na Terra, tá? Como encarnados, é a nossa evolução, é cumprir a nossa jornada evolutiva, tá? E a gente tem então o livre-arbítrio para isso, mas a gente tem também a tal reforma íntima, que é o quê? É a nossa consciência. Olha só, o que é a tal reforma íntima? Ela é a nossa consciência nos cobrando de que nós temos que fazer as escolhas certas. Então, mesmo com a reforma íntima, somos nós que escolhemos o que fazer. Agora, a reforma íntima nos diz que nós precisamos nos esforçar para fazer as escolhas certas. Porque, olha, é fácil a gente assim, viver só no livre-arbítrio, porque a gente faz o que quer. Tudo bem que a gente tem, né, limitações e tal, né, por conta da lei de ação e reação, mas vamos dizer que alguém que nem Ivanil, que nem gosta de picanha, tá? Ela vive a vidinha dela lá, né, usa o livre-arbítrio dela e nem faz assim muitas escolhas que não deve. Tá. Isso é suficiente? Não. Ué, como não? Ela toma uma cervejinha. Tá se entregando, hein? Tá se entregando. Ai, ai. Não é Então, suficiente porque precisa fazer bem, né? como é que é? Não é suficiente
consciente porque a gente tem que fazer o bem. Olha, gente, Se fazer o bem. Porque no caso você está se maltratando. Eu vi vai vídeo, depende da sua culpa. O melhor para você. Vai comer na escala. Da sua evolução, né? Se você faz o mal para você, ao invés de você evoluir, você vai. a coisa toda está associada à velocidade com que nós evoluímos. Então, quanto mais a gente se esforça, né, na nossa reforma íntima, e olha, gente, a reforma íntima exige de nós mudança. Tá? Se a gente ficar na mesma o tempo todo, né, a gente fica estacionado, a gente não cresce, ou cresce muito mais lento. O que nos faz efetivamente crescermos espiritualmente é a gente se esforçar para cumprir a nossa reforma íntima. E isso é difícil, porque isso exige mudança de atitude. Mas, Vicente, eu tenho uma dúvida que sempre ficou na minha cabeça quando a gente Bora fala lá. de livre-arbítrio. Ah, Dizem que a gente tem livre-arbítrio, mas que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Como que a gente tem livre-arbítrio se tudo é decisão de Deus? olha só que questão bacana essa. Poxa, eu tenho meu livre-arbítrio, mas tudo que acontece pela vontade de Deus. Pô, então não é livre-arbítrio? Como é que é isso? Olha, o livre-arbítrio é nosso sim. Mas, olha só, gente, mesmo nós fazendo as nossas escolhas, tudo isso está desenhado dentro de um quebra-cabeças onde nós somos uma pecinha. Então tudo que a gente faz, usando o nosso livre-arbítrio, é mais ou menos previsível dentro desse quebra-cabeça todo. Tá? Então a gente, fazendo as nossas escolhas, nós estamos cumprindo a providência divina. Porque olha, a gente pode mudar o nosso caminho. Tá? Mas por mais que a gente mude o nosso caminho, a lei de ação e reação é que vai nos guiar dentro dessa trajetória aí. Então, se eu... E aí é onde a vontade de Deus se cumpre. Através dessas leis, né, que a gente até já falou delas numa palestra passada, são as leis divinas, né? Então, a lei de ação e reação é o que nos baliza, mesmo com o nosso livre-arbítrio, para eu não fugir muito da minha trajetória. Tá? E é por isso que não cai uma folha sem que seja pela vontade do Pai. E essas leis, elas se interligam e nos faz cumprir o nosso caminho, de um jeito ou de outro. Tá? A gente pode se desviar um pouquinho aqui, mas ali na frente a gente vai acabar tendo, através da lei de ação e reação, tendo que voltar para o caminho. E aí? E o PIS? Interessante, não é? Porque, de fato, o que você fez na sua pergunta é uma questão que muita gente, é uma dúvida que muita gente tem. Poxa, se eu tenho livre-arbítrio, como é que a vontade do Pai se faz? A vontade do Pai se faz pelo cumprimento das leis divinas, que são as leis que regem toda a nossa existência, né? O universo e tudo mais que existe nele. Alguém ia falar? Eu ia falar que além disso, assim, dentro da nossa liberdade, da escolha, de tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, a gente está o tempo inteiro recebendo intuição e inspiração, estamos o tempo inteiro sendo aconselhados pelo nosso mentor. Certo? E ainda assim, a gente às vezes pega uma encruzilhada errada. Sim. E aí Deus permite porque Ele nos respeita. Sim, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Daí quando vem a consequência é a causa e ação e reação. Tá? Ele respeita, mas ó, sou eu mesmo que vou escolher, olha só, hein? Quando eu me desvio, sou eu mesmo que vou escolher voltar para o caminho. Mas antes a gente já por foi conta
daquilo que vai me acontecer através dessa lei de ação e reação. Mas antes a gente já foi muito inspirado, né? A gente toma o caminho errado porque Agora, tá bom. vamos voltar lá na reforma íntima. Então eu sei que eu tenho livre-arbítrio, que eu tenho a lei da ação e reação e tal, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, só que se eu fizer só o que eu quiser, a minha evolução vai estar muito lenta, né? Para não dizer que vai ficar parado. Então, o jeito que a gente tem de realmente acelerar a nossa evolução é escolher, nossa escolha, fazer a nossa reforma íntima, ou seja, pensar conscientemente em fazer as melhores escolhas. E aí importa muito uma coisa, o nosso nível de conhecimento. Por quê? Se eu não sei que é errado, como é que eu vou fazer a escolha certa? Então, faz parte de tudo isso a gente também ir atrás do conhecimento. Instruí-vos. Certo? Jesus nos deixou essa lição. Instruí-vos. Tá? Então a gente tem o livre-arbítrio, mas a gente precisa buscar o conhecimento para ter discernimento do que é certo e errado. E a partir daí, a gente vai fazer a nossa reforma íntima, escolhendo, fazendo as escolhas certas. É isso que nos faz crescer, evoluir. Tá, mas e se eu quiser escolher evoluir assim a 20 por hora? Qual é o problema? Eu quero pensar. Oi? A pessoa quer pensar um pouco. Deixa eu viver a vida um pouquinho e tal, né? Deixa eu comer uma picanhazinha no final de semana pelo menos. Não vou comer todo dia, mas no fim de semana vou comer uma picanhazinha, né? Qual o problema disso? Eu vou, tô consciente, eu vou evoluir mais lento, mas pra mim tudo bem, não ligo. Mas eu poderia comer uma picanha, assim, se for bem regrado, só um pedacinho. Assim. Tira a gordurinha pra comer a picanha, vai. Porque não é que não cai uma coisa na árvore que tinha permissão do pai? Sim. Se ele não tivesse permitido, não tinha uma picanha. Não ia ter uma picanha na minha frente pra eu comer, né? Pois olha aí, ó. Certo. Tá, Equilíbrio, gente. né? Equilíbrio. Tá, qual é o problema de eu escolher, através do meu livre-arbítrio, fazer uma jornada evolutiva mais lenta, né? E aproveitar mais a vida. Veja só o que é que nos afasta da reforma íntima. É a gente querer aproveitar a vida. Olha só que coisa. Gente, esse sou eu, tá? Desde que eu conheci o Espiritismo, aliás, eu tive alguns momentos, né, nessa minha trajetória. Então, logo que eu conheci o Espiritismo, eu achei aquilo muito bacana. Achei tão bacana e falei, eu vou cumprir tudo isso, não. Eu vou fazer tudo que eles estão falando aqui. Olha, não durou 3, 4 meses. Eu vi que aquilo era muito difícil. Vocês não fazem ideia do quão difícil é você praticar tudo que a gente fala aqui na casa espírita, tá? Então, aí eu tomei uma decisão, fiz um pequeno ajuste. Qual foi o ajuste? Olha, eu vou fazer tudo que está aqui, mas eu vou fazer no meu tempo. Eu tirei o pé do acelerador e reduzi a minha velocidade de evolução. Eu fiz isso. E olha, eu estou nessa de velocidade reduzida aí, né, há um bom tempo já. Mas Então, quando a gente desacelera para tirar o estresse da ansiedade, ok. não entendi. Porque às vezes a gente quer desacelerar, mas Sim. na parte de estresse. Tá bom. Aí é uma escolha necessária, né? Se eu não vou, aí tá, olha só, eu não vou morrer de estresse porque eu tenho que fazer tudo, né, do jeito que tem que fazer. Não, é complicado.
Então, Depende do grau, e aí, né? olha só, aí é onde entra a sabedoria, de eu conseguir encontrar a minha velocidade ideal de evolução, onde eu vou procurar fazer o máximo que eu conseguir, mas eu não posso forçar a minha barra além do meu ritmo. Sim. Além do mais também, Ah, Deus, Jesus, não vai exigir muito de nós, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Só que eu acho que assim, Ele quer ver a nossa atitude. sim. Tá fazendo a reforma íntima? Tá tentando melhorar? Tá caminhando, passo de tartaruga, mas tá caminhando. Não tá estacionado assim, não tá tentando, tá parado no tempo, né? Não vai curtir a vida, né? Então é isso, eu acho que Deus, Ele espera de nós a nossa atitude. Assim, A mudança a de atitude. mudança, nossa, não importa se vai demorar 10 anos, uma reencarnação ou 2 reencarnações. Porque se fosse assim era fácil, não precisava ficar reencarnando e voltando, reencarnando e voltando. Porque a gente parte sempre com bagagem. Quanto menos bagagem a gente levar para o plano espiritual, melhor para nós. Para quando voltar não ter aquelas mesmas bagagens, outras bagagens. Aquela ali a gente conseguiu consertar, entendeu? Tá, Eu penso assim, é minha opinião, entendeu? certo. Eu acho que. Bom, eu tenho uma outra doutrina, né? Eu sou de terreiro. E a doutrina que a gente prega dentro do terreiro é o equilíbrio. A gente, dentro de toda gira em que a gente vai, é ensinado pra gente a busca pelo equilíbrio. Que os extremos nunca é bom. Nem um extremo negativo e nem um extremo positivo. Não faz sentido a gente viver. A gente não é Jesus. Não tem como a gente viver a vida que Jesus levou. Então não adianta a gente estar extremamente focado nisso e esquecer de viver também. Sim. E também não dá pra gente largar tudo e viver só no extremo negativo, né? Então, dentro do que eu acredito, a vida é um equilíbrio. E a gente tá buscando esse equilíbrio. Muitas vezes a gente não consegue chegar lá. Mas o que vale, é exatamente como ela falou, o que vale é a tentativa. Sim. Olha, essa palavra é mágica, né? Equilíbrio. É bem por aí mesmo, tá? Então eu tenho que saber encontrar, aí é onde eu falo, né? A gente tem que saber encontrar a nossa velocidade. Ó, qual é o ritmo que eu consigo evoluir, né? Sem forçar minha barra, mas também não deixando a coisa muito solta, né? Então, realmente a gente tem que achar esse equilíbrio. Agora, eu fiz a provocação, né, sobre a velocidade da nossa evolução por um motivo. Qual é o momento que nós estamos vivendo aqui na Terra hoje? Nós estamos vivendo a transição de um mundo de provas e expiações, que é o estágio atual em que a Terra se encontra, para um outro nível, que é o que a doutrina espírita chama de um mundo de prova, de regeneração. Então estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. E aí, nisso aí, o que acontece? Aí isso nos leva a um senso de urgência para a gente poder acelerar. Porque se a gente ficar muito devagar, a gente vai acabar ficando para trás. Percebe? Então, eu fiz essa reflexão, gente, numa terça-feira, há cerca de um mês, de 1 a 2 meses atrás, nós fizemos uma leitura na terça-feira, nos trabalhos de terça-feira, e era sobre livre-arbítrio. Mas naquilo ali eu percebi que, puxa vida, tem esse momento que a Terra está passando e que nos faz refletir sobre essa velocidade da nossa evolução. Tá? Então a gente tem um prazo de validade aí que está se acabando, né? Então isso é a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Tá? Olha, eu tenho meu livre-arbítrio, eu tenho que fazer dentro do meu equilíbrio, tá? Mas se eu conseguir dentro disso acelerar um pouquinho, olha, eu vou estar ganhando.
nós vamos estar ganhando. Tá? E aí, gente, do que depende isso? Sabe? Depende de como a gente encara a nossa vida. Tá? O que eu quero da minha vida? Eu quero só coisa boa ou eu quero, né, contribuir positivamente também? Né? Eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado para os meus descendentes, meus filhos, né? Eu quero deixar um legado para o mundo, eu quero fazer alguma coisa de útil e de proveitosa para o mundo. Não é? E aí, como é que a gente faz isso? Cara, olha, é só olhar a nossa volta que nós vamos ver como contribuir com tudo isso. Porque o mundo hoje está precisando muito de boas atitudes. Tá? A gente está vendo aí, né, o que acontece. Então, quanto mais boas atitudes a gente tiver no mundo, melhor para todos nós. Aí é a coletividade que está ganhando, sabe? Então a coisa vai além da nossa reforma, a gente está contribuindo para a reforma do todo. Tá? Então isso é assim que pode nos motivar, tá? A gente buscar esse crescimento aí um pouquinho mais acelerado. Tá? Mas como é seu nome? Isabela. Isabela? Isabela, eu gostei demais do que você falou sobre equilíbrio, tá? Porque isso é fundamental e eu sempre me pautei por isso aí, tá? O que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando mudar o meu equilíbrio e puxando um pouquinho o meu equilíbrio para cima, sabe? Tentando dar um gás a mais. É que nem quando você está ali, né, fazendo uma prova de uma corrida, né? Quando você chega ali perto do final, você dá um gás ali para, né, chegar um pouquinho melhor colocado. Sabe? Eu acho que é só isso que a gente tem que fazer. Sabe? Repensar pequenas coisas, tá? Dentro daquilo que nos é possível. Eu acho que o equilíbrio é fundamental. Mas vamos tentar, né, puxar um pouquinho, né, a corda desse equilíbrio aí. Pro lado positivo sempre, né? Tem que puxar para o outro lado, não precisa, porque já tem um monte de gente puxando a gente para trás, né? Então a gente não precisa puxar para trás, já tem muita gente puxando a gente para trás. Né? Então vamos puxar para frente. Se você puxar, você sai do eixo, você sai do eixo, você sai do equilíbrio. Tá confuso isso aí. Tá confuso? Ivone, é assim, ó. Gostei da provocação. Tá? Por quê? Olha só. O que eu faço para mudar o meu equilíbrio? Eu tenho que pensar e ter consciência do que é certo. E aí, olha só, gente, quanto mais consciência eu tiver do que é certo, mais eu vou ter essa atitude de puxar a minha régua para cima. Então, o nosso equilíbrio, ele pode mudar à medida em que a gente adquire mais consciência. Então esse é o caminho de você mudar o seu equilíbrio, buscar ter mais consciência do que é o certo, ou seja, melhorar o seu entendimento, o nosso entendimento do que é certo e errado, porque quanto melhor for esse entendimento do certo e errado, mais a gente vai pensar em fazer a coisa certa. Eu acho que você quis dizer, por exemplo, se a gente tem, vou usar um exemplo chulo aqui, Sim. mas um amigo que é alcoólatra. Tá. O equilíbrio que ele vai achar é talvez não beber 2 dias na semana. Isso. Esse é o equilíbrio dele, porque é o nível de evolução que ele está agora. Ele pode se esforçar para que cada vez esse equilíbrio mude, talvez para 4, 5, 6, até parar de beber. E não é assim que as pessoas fazem, né? Assim, não tem gente que faz isso, que busca ajuda e faz isso aí, né? De tentar se livrar de um vício, por exemplo? Exatamente, eu acho que cada um aqui tem seu próprio equilíbrio. Sim.
e cada um pode, na busca da melhoria, elevar esse equilíbrio. Exato. Eu vou só mudar a palavrinha aí. Na busca da consciência. Quanto mais consciência nós tivermos desse certo e errado, mais a gente vai querer fazer o certo. Isso é uma lição que eu já aprendi. Tá? Mas eu acho que a gente tem a consciência do que é certo. Entendeu? O que a gente não tem ainda é uma condição evolutiva para estar fazendo sempre o certo. Entendeu? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. Eu acredito que todos que estão aqui sabem disso. O problema é a gente encontrar dentro da gente a condição moral para a gente estar sempre fazendo o certo. Aí é que está o difícil. Olha, eu acho que quando você fala está sempre fazendo o certo, nós nunca vamos estar sempre fazendo o certo. O que a gente pode fazer é fazer um pouquinho mais certo e um pouquinho menos errado, sabe? Essas coisas, essa evolução, gente, ela não acontece do dia para a noite, ela não acontece assim, rápido. E a perfeição vai ser segundo ainda. Também. Talvez por consequência, né, disso que eu falei, que essa evolução ela não acontece de forma rápida, né, é que nós, nesse mundo, a gente não vai chegar na perfeição. Não vai. E eu acho que isso é relativo também, certo e errado. Por exemplo, pode ser que pra mim seja certo, eu vou contar uma mentira aqui no meu trabalho, isso não tem problema nenhum, pra mim tá tudo certo. Pra outra pessoa, não contar mentira nenhuma, não pode contar mentira de jeito nenhum. Eu acho que os graus de evoluções, também sobre o que é certo e errado, que nem perdão, eu esqueci. A Ivone falou, é relativo. Tudo é muito relativo dentro da espiritualidade. Os graus de evolução são relativos. Tudo é muito diferente para cada ser humano, para cada espírito. O que é certo é cada certo, um o que é errado tem é o errado. seu ponto de equilíbrio, primeiro, tá? E aí, Ivone, assim, ó, o que nos leva a mudar esse ponto de equilíbrio é a nossa vontade. Ó, eu só vou mudar se eu tiver vontade de mudar. E olha, tendo vontade, aí a gente cai no ponto que você fala, poxa, mesmo tendo vontade, eu não consigo. Olha o equilíbrio aí, pegando a gente, tá? E olha, às vezes a gente vai levar, mesmo querendo, a gente vai levar tempo até a gente conseguir dar um degrauzinho desse tamanho. Mas importa a gente querer. Se eu tiver esse querer, um dia eu chego lá. A vontade de estar aqui para querer ser melhor, eu já estou querendo ser uma melhor, ser uma pessoa melhor, fazer o melhor. Olha, só em você querer, a vida já vai te guiar para isso. Vários empecilhos, mas aí, tá chovendo. Eu falo assim, vontade, eu estou determinada, eu quero. Isso faz parte da reforma íntima, essa determinação, né, da gente querer buscar esse crescimento. A religião ajuda, né? Dá força pra Ajuda. gente não cair, eu penso, né? Sim, ajuda. Os ensinamentos, aí você fala, não, Jesus passou por isso, por essas provações, por nós, por amor. Eu jamais, eu quero que o meu coração seja semelhante ao dele, jamais. Mas será que eu não posso me doar um pouquinho para fazer? Será que eu posso chegar um pouquinho mais perto? Por tudo que ele fez por mim, que sou tão ingrata, porque assim, ele fez tanto e eu não sou capaz de fazer nada. Eu fico assim todos os dias. Tudo que ele fez, gente, eu não sou capaz de fazer um sacrifício? E aí? Eu penso assim. Ivone, vamos lá. E aí, o que você me diz? Dá pra gente puxar um pouquinho a régua do nosso equilíbrio? Eu confesso que para mim equilíbrio, Olha, se você pegar o pé da letra, equilíbrio mas você está vem cá. equilibrado, entendeu? Você é uma pessoa que já evoluiu nessa vida, ou não? Sim. E o que fez Nessa você evoluir encarnação- nessa vida? Nessa encarnação eu já evolui muito, muito mesmo. E o que fez você evoluir? Diria uns 70%. Tá. Nossa, tudo isso, parabéns. Nessa encarnação. Entenda que não é evoluir
Mas É nessa vida desde o dia 2 de outubro de 1964 até hoje. Tá. Entendeu? E o que fez você evoluir? Vamos lá. O que me fez evoluir, eu era uma pessoa extremamente impulsiva, Tá. extremamente arrogante. Tá. Eu tinha a verdade nas minhas mãos, Sim. eu tinha pago muito caro por ela, porque eu sempre estava certa, né? E isso me trouxe alguns problemas familiares, isso me trouxe problemas no corpo físico que eu tenho até hoje, né? No joelho, no estômago, enfim. E aí eu fui entendendo que eu precisava aprender a ouvir. Tá. Eu precisava aprender a falar. Eu precisava compreender o outro, se eu quisesse ser compreendida. Tá. Entendeu? E aí foram as leituras. Tá. As leituras, eu diria, não foi só leitura. Eu leio muito. Eu já li muito na minha vida. Mas não foram só leituras espíritas ou leituras religiosas, não. Até romances, assim, me ensinaram muito, muito mesmo. Grande Sertão Vereda, por exemplo, nossa, é um livro espetacular. Eu lembro dele às vezes e choro de emoção. Com aquele livro eu aprendi muito. E quando você aprende, E é qual é a romance. consequência disso? Quando você aprende e você consegue interiorizar esse aprendizado, aí você busca colocar em prática. E aí você tá. Entendeu? E aí você começa Subindo a a tua colher régua. os frutos. Eu falei numa terça-feira e eu vou dar esse depoimento aqui hoje porque eu acho que ele é muito importante. Os que estavam de terça-feira estão bem ouvidos para não ouvir tudo de novo, porque é cansativo, mas é assim. O meu problema de estômago, eu tenho ele desde muito tempo. Desde muito tempo mesmo, né? E aí os médicos falavam assim, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquele outro. E euzinha aqui fazia o quê? Comia. Por quê? Porque eu olhava para mim e falava assim, enquanto eu puder eu vou comer. Porque depois vai chegar uma hora que eu não vou poder comer mais mesmo e aí eu paro. Aí fiquei muito ruim, fiz um tratamento, uma dieta assim, comendo chuchu, batata, cenoura, arroz e frango, por 1 ano e meio. Fiquei boa. Quando o médico me deu a alta, o que eu fiz? Pimenta, cachaça, feijoada e tudo que eu tinha direito, entendeu? E eu como muito, porque eu sempre fui comilona, sempre. Bolo, minha mãe fazia bolo, eu comia metade do bolo. Então assim, sempre nesse exagero, com muito doce, com muito condimento, com muita coisa, resultado. O negócio voltou e voltou muito pior. Aí eu fui no médico em julho desse ano, e o médico olhou para mim e falou assim, com esse resultado aqui, ou você procura uma nutricionista especialista na área, você começa uma dieta para ontem, ou a gente vai ter que fazer uma cirurgia urgente com 90% de chance dela dar errada, ou você vai ter um câncer no esôfago, ou você vai ter que tirar o estômago. Então a decisão está nas suas mãos. E aí, eu fui, procurei a nutricionista e estou fazendo dieta. Tá fácil fazer a dieta? Não, não tá fácil, entendeu? Mas agora eu me conscientizei que o quê? Eu não quero ter esse câncer no esôfago e nunca mais poder comer nada, porque comer é uma das coisas. Eu olho para a comida e ela me abraça. Eu olho para um bolo e ele me abraça, ele me aquece. Então a comida me faz carinho. Eu tenho uma relação de afeto muito grande com qualquer comida. Então pensa, para mim está sendo muito, muito difícil essa dieta. Mas eu tive que fazer na marra. Agora, eu posso culpar Deus ou qualquer pessoa? Não. Porque eu fui alertada desde sempre por profissionais que passaram anos da vida deles estudando para me falar, olha, você não pode com isso. Mas na minha arrogância, eu olhava para mim mesma e dizia, eu vou comer. Bom,
você falou, esse teu depoimento, atesta tudo que foi falado aqui. Você está cumprindo toda a jornada. Você lutou pelo seu livre-arbítrio, você encontrou a ação e reação, e você teve que buscar o seu aprendizado. E tudo isso aí é o que fez você melhorar. Você mudou, já mudou o seu equilíbrio. Está sendo meio forçado, né? Mas daqui a pouco ele vai se estabilizar novamente. E aí, quer dizer, a dieta me fez perder peso, Isso. peso perdido, diminuiu a dor do joelho, então quer dizer, É. eu só estou colhendo bons frutos. Melhorou o joelho? Melhorou bastante. Olha, Mas eu aí tô uma coisa pagando importante, pessoal, tá, é gente? isso. A ação e reação, ela ocorre para o lado positivo também. Então, se eu fizer coisa boa, eu vou receber coisa boa. Ó, você moderou a tua comida, o teu corpo já está sentindo a diferença. Olha aí. Né? Então, é desse jeito que Deus nos ensina. Tá? Ele faz com que nós mesmos tenhamos essa consciência, sabe? Nosso discernimento nos dá essa consciência. Olha, eu fiz isso, me aconteceu aqui. Eu fiz aquele outro, me aconteceu esse outro. Então, é desse jeito que nós vamos aprendendo. E aí a gente vai se direcionando, tá? E aí, Isabela, né? É assim que Deus cuida de cada um de nós e cuida de cada folhinha aqui na terra. Oi? Posso falar uma coisinha? Sim? Eu tenho uma amiga que, uns 10 anos atrás, que ela assim, ela é obesa. Só que ela é alta, não demonstra muito, mas a obesidade dela, ela tem problema na coluna, ela tem problema nas pernas, ela tem problema no pé, ela vive caindo, quebrando o pé. Na época, 10 anos atrás, eu lembro que a minha sogra morava comigo, e ela foi almoçar na minha casa um dia, e ela falou assim, o médico falou que eu tenho que emagrecer 30 quilos para fazer a bariátrica, né? Mas eu não estou conseguindo. Eu estou, assim, até eu tento, mas eu não estou conseguindo. Aí a filha dela, assim, você, na frente de todo mundo, você não vai conseguir. Porque, sabe por quê? Porque ela come escondido. Como mora só ela e a filha, o que ela fazia? Ela esperava a filha dormir, acordava, ia na geladeira e devorava. Pãozinho francês, ela come, não sei se ela ainda come, ela comia 6 pãozinhos de uma vez. Você nunca vai, a filha dela falou, ela nunca vai conseguir fazer essa cirurgia. Na época, 10 anos atrás, era 30 quilos. Agora são 60 quilos. Dobrou. Então ela não consegue emagrecer de forma nenhuma. E vira e mexe, está no médico, problema na coluna, dá umas crises nela que ela fica travada. Ela não consegue nem levantar nem abaixar, ela trava. Porque ela tem que emagrecer 60 quilos para fazer essa cirurgia. Tá. Um dia a vida vai ensinar para ela. A vida é que nos ensina, gente. Tá? E quando eu falo a vida, eu estou falando da ação e reação. Tá? Porque a nossa vida é pautada por essa ação e reação. Isso é fortíssimo. Não tem como escapar desse negócio. Tá? Então, ou vai por bem ou vai por mal. Sabe? Ela ainda não percebeu, ainda não caiu a ficha dela. Um dia cai. Aí, às vezes eu vou lá tudo, eu vou fazer um café, falei, não precisa fazer nada pra mim comer não, viu? Já aviso. Só café já é suficiente. Por quê? Porque eu não quero instigar ela a fazer bolo, sendo que ela come quase todo o bolo. Em meio a tudo Entendeu? isso... Eu não quero colaborar pra que isso fique pior. Em meio a entendeu? tudo isso, eu queria deixar uma mensagem positiva para vocês. Porque até agora eu só botei medo em vocês, né? Ou a gente se melhora ou a coisa vai pegar, né? Então eu vou deixar uma mensagem positiva falando da parábola do filho pródigo. O que diz essa parábola? Tinha um homem muito rico que tinha 2 filhos. E aí, o mais novo, ele queria assim, tentar a vida por ele mesmo. Então ele chegou para o pai dele e falou, olha, eu quero a minha parte da herança adiantada.
eu quero tocar minha vida. Beleza, o pai dele foi lá e dividiu, né, os bens e deu a parte dele. Ele pegou e caiu no mundo. Foi, né, para outros lugares e tal, foi tentar a vida, né, do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginava. E aí o que aconteceu? Quebrou a cara. Quebrou a cara de um jeito que ele ficou sem nada. E aí quando ele ficou sem nada, ele lembrava de quando ele vivia com o pai. E aí ele caiu na real. A vida dele estava pior do que a vida dos empregados do pai dele. E aí bateu o arrependimento, lógico, né? Como não? O que ele fez? Olha, ele relutou muito. Ele teve que vencer o orgulho dele para voltar até o lugar onde o pai dele morava. Onde ele morava, né? Com o pai. E aí o que aconteceu? Bom, o pai, quando viu ele chegando, ficou muito feliz e recebeu ele de braços abertos. Agora, o irmão mais velho, que ficou o tempo todo ali com o pai, ele viu, né? O pai recebeu o irmão que tinha se rebelado, que tinha pego a parte dele dos bens e acabou com os bens dele, né? E agora volta e o pai recebe ele de braços abertos. Ele que ficou o tempo todo ali ajudando o pai, do lado do pai, trabalhando e tal, né? O pai nunca fez isso para ele. Ele foi lá e reclamou com o pai dele. Pô, por que você fez isso para ele, que saiu e fez tudo aquilo, e nunca fez isso para mim? E aí? Qual é a moral dessa história? Gente, cada personagem, nós temos 3 personagens, o pai e 2 irmãos, tá? O irmão que saiu, esses somos nós, tá? Assim, cometendo os nossos erros, né? Usando o nosso livre-arbítrio para cair na vida e cometer os nossos erros. O irmão mais velho, quem é nessa história? Eles são aquelas pessoas que nos julgam, aquelas pessoas que apontam o dedo e falam: você errou, você não merece perdão. Tem muito disso no mundo, gente? O que mais tem. É o que mais tem. E o pai? Quem é pai? Quem é o pai nessa história? Quem o pai representa nessa história? Deus. Deus com o seu infinito perdão. Olha, o pai tinha consciência de tudo que o filho tinha feito. Nem por isso ele deixou de recebê-los de braços abertos. É assim que Deus trata cada um de nós. Por mais que a gente erre, Deus nos acolhe. Vamos lembrar disso, gente. Tá? Que isso seja mais uma motivação. E que motivação para a gente tentar fazer o certo, né? Porque olha, não importa o que a gente faça, Deus vai sempre nos acolher. Tá? Agora, o fato de ele nos acolher não significa que ele vai passar a mão na nossa cabeça e vai evitar que a gente faça nossas burradas. A gente vai fazer burrada. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá a lei de ação e reação para nós aprendermos com os nossos erros. Certo? Então, tem o livre-arbítrio e tem a reforma íntima, que é o quê? Eu perceber que se eu colaborar, eu vou caminhar mais rápido. Gente, adorei falar com vocês, falar para mim, certo? Vamos fazer a nossa prece agora de encerramento? Então, passando a hora. Meus queridos irmãos, quero convidá-los a elevar o pensamento ao alto, ao nosso Pai maior, ao nosso Mestre amado Jesus, e em primeiro lugar, agradecer por estarmos aqui, reunidos em nome dele, para aprendermos um pouquinho mais, para
refletirmos sobre os ensinamentos que Ele nos dá e que nós possamos, através dessas reflexões, fazer as nossas escolhas e cada vez mais com consciência dessas escolhas. Nós somos livres para fazer qualquer escolha, mas vamos refletir sobre quão bom é a gente fazer as escolhas certas. Vamos pensar que se a gente não fizer as escolhas certas, a vida vai nos cobrar. A vida que eu falo através da lei da ação e reação. Olha, vamos buscar o nosso equilíbrio e vamos, tendo a consciência desse equilíbrio, buscar, através do conhecimento, entender a importância de nós mudarmos esse equilíbrio, né? Através do conhecimento. Então, através do conhecimento é que nós vamos encontrar um novo equilíbrio. Então, Mestre amado Jesus, a gente agradece imensamente a oportunidade de termos aprendido um pouquinho mais nessa noite. Vamos então fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou para encerrarmos os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,